Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Santa Eucaristia. Em comunhão com os irmãos que nos acompanham, rezaremos nessa Santa Missa pelos falecidos: Isaura Crapes Ferreira dos Santos, Armando Pavão, Paulo César Marques, Sueli Araújo Lima, Eugênio de Lima, Maria Aparecida Ferreira dos Santos, Antônio Berlotti, Antônio José da Silva, Sérgio Álvares da Silva Dutra, Dejanira Dias de Souza, Leó Lopes dos Santos, José Lopes dos Santos, Nair Vieira dos Santos, Ricieire Romano, Natalina Fiorice Romano. Pela saúde de Isidoro Parpinelli, Lourdes Galhardo e Maria Neves. Na liturgia de hoje, somos chamados a exultar em Deus e dar-lhes graças pelas maravilhas realizadas por Ele na pessoa de Jesus, que nos livra da ignorância e do erro e cura nossas cegueiras. Neste dia das missões, o Papa Francisco nos alerta sobre a necessidade de missionários da esperança, capazes de lembrar profeticamente que ninguém se salva sozinho. O Senhor nos envia e espera de nós o compromisso na continuação do seu projeto. Com alegria, acolhemos a procissão de entrada. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a esta Santa Missa do 30º domingo do tempo comum. Quero saudar e acolher também com muito carinho aos irmãos e irmãs que, através do Facebook, celebram conosco esta Eucaristia. Celebrando neste dia, o dia das missões, peçamos ao Senhor que, uma vez alimentados com sua palavra e com o seu corpo e sangue,
no dia a dia da nossa vida, sejamos nós também missionários, levando o nome dele, levando o amor dele às pessoas com as quais nós convivemos. E neste momento do ato penitencial, celebrando neste dia a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos ser pecadores, necessitados da misericórdia de Deus nosso Pai, e peçamos humildemente perdão pelos nossos pecados. E confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Com muita alegria, cantemos o nosso hino de louvor a Deus. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e nós vos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estáis à direita do Pai. Tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais,
para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Um convite à alegria dirigido pela palavra de Deus a todos os que recebem a graça de ver e experimentar a ação compassiva e libertadora do Senhor. Ouçamos as leituras. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão que os retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto onde não tropeçarão. Pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas
convosco, Senhor, exultemos de alegria. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir a esta honra senão o que foi chamado por Deus, como Araão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém. E eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, muito amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Eucaristia através do Facebook. Para compreendermos bem este texto do Santo Evangelho que acabamos de ouvir, é necessário que o coloquemos dentro do contexto em que se deu este acontecimento narrado para nós pelo evangelista São Marcos. E qual é este contexto? Precisamente o da subida de Jesus para Jerusalém na companhia dos seus discípulos. Dirigindo-se para a cidade santa, onde ele haveria de sofrer a paixão, a morte e ressuscitar depois de 3 dias, ele passa com os seus discípulos pela cidade de Jericó, onde se dá este acontecimento que nós acabamos de ouvir. Prestem atenção no verbo que eu usei para falar a respeito desta viagem que Jesus está realizando. Ele estava subindo para Jerusalém. Precisamente porque a cidade de Jerusalém está situada em cima de um monte, o chamado Monte Sião. Ela está, portanto, num lugar elevado, e para chegar até ela, para atingi-la, é necessário, portanto, realizar uma subida. A cidade de Jerusalém está a mais ou menos 1000 metros acima do nível do mar, enquanto a cidade de Jericó está abaixo do nível do mar, numa depressão, vamos dizer assim, num buraco, não é? E é precisamente ali que Jesus se detém na companhia dos seus discípulos. E os antigos teólogos, eles deram uma interpretação espiritual, uma interpretação mística para o fato de Jerusalém estar no alto e Jericó estar embaixo. Eles dizem uma coisa muito bonita assim, que Jerusalém significa, portanto, céu, enquanto Jericó significa o mundo. Lembremos-nos da parábola do bom samaritano, narrada pelo evangelista São Lucas. Nela, Jesus diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, portanto, o caminho inverso deste que Jesus, os discípulos e o cego curado vão fazer. Lembremos-nos do que aconteceu com este homem que descia de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, ele foi assaltado, espoliado, ele foi surrado e deixado quase morto à beira do caminho. Porque este homem que vai do céu para o mundo é uma imagem do ser humano que está ferido de morte por causa do pecado. Desce do céu para as coisas de baixo. Enquanto o cego curado, conforme ouvimos no evangelho de hoje, é o inverso disso. Vai do mundo para o céu, do mundo para o alto, na companhia de Jesus, para obter com ele a graça da salvação. Muito bem. O evangelista São Marcos descreve este homem chamado Bartimeu como sendo cego e mendigo, sentado à beira do caminho. Por que mendigo também? Porque privado da capacidade de enxergar, naturalmente, não tinha condições de por si próprio alcançar de maneira digna o seu sustento. O que lhe restou foi isto: ficar sentado à beira do caminho, vivendo ou sobrevivendo
das esmolas, das migalhas que as pessoas que passavam lhe davam. Estamos falando, portanto, de um ser humano em uma completa situação de indigência e de miséria. Não podia ver, não podia sustentar-se dignamente. O que restou para ele foi ficar mendigando, vivendo das sobras dos outros. Ele ouve dizer que Jesus está passando e ele tem esperança. E começa a gritar pedindo compaixão. Mas o que é que as pessoas fazem? O repreendem, mandando que ele calasse a boca. Qual é a atitude dele? Diz o evangelista. Gritava mais ainda, com mais intensidade: Filho de Davi, tem piedade de mim. Este título com o qual ele chama Jesus Filho de Davi evoca precisamente a realidade messiânica de Jesus como o Messias esperado, portanto como Salvador. É como se aquele homem estivesse dizendo: você é a minha única esperança. Filho de Davi, meu Salvador, minha esperança, tem piedade de mim. Faça alguma coisa a mim que estou nessa completa situação de indigência. E o que é que as pessoas fazem? O repreendem, mandando que ele se cale. E nós podemos nos enxergar, irmãos e irmãs, nesta situação. Porque quantas e quantas vezes nós também experimentamos situações difíceis na vida. Somos visitados pelo sofrimento, somos visitados pelas dificuldades, pelas tribulações. Vamos a Deus através da oração, pedindo socorro, pedindo clemência, pedindo compaixão. E aquelas vozes interiores, o que é que dizem na nossa consciência? Ah, você não vai alcançar não. Desiste disso, bobagem. Sua fé é tão pequena. Você não tem fé não para alcançar esse milagre aí que você está buscando de Deus. Quantos de nós já experimentamos isto? Aquela voz, não é, que nos quer afastar de Deus, que nos quer desestimular na nossa esperança, na nossa confiança, e que fica na nossa cabeça dizendo: pare com essa coisa de reza, para com essa coisa de oração, pare com esse negócio de ir na igreja, isso tudo é bobagem, cale a boca. Quantos de nós já experimentamos isto? E não só as vozes interiores, mas também as vozes externas, porque geralmente as pessoas que não vêm à igreja e que não querem saber de Deus, ocultam o seu comodismo, ocultam o seu desdém, a sua indiferença em relação a Deus e à igreja, criticando e atacando quem vem à igreja. Vocês já repararam que é assim? A pessoa não vem, mas ela quer que o outro também não venha. Para ela ter argumento, para ela ter motivo, para ela ter uma árvore atrás da qual ela se esconda e assim oculte a sua indiferença, o seu desdém, o seu comodismo para com as coisas de Deus. Muda para a igreja, você vive debaixo da saia do padre. Nossa, você não sai da igreja. O que você faz tanto lá? Nossa, você só fala de Deus, coisa chata. Nossa, você só vive rezando. Você não cansa, não? É o tempo todo rezando, com Bíblia na mão, com terço na mão. Muitos o repreendiam, pedindo que ele se calasse. É o esquema do mundo. É o esquema do mundo que não se conforma com quem tem fé. O mundo não gosta de quem tem confiança em Deus, porque o mundo tem confiança em si e odeia quem busca a Deus. Cale a boca, não reze, não fale, não vá à igreja,
Pare com isso, isso não leva a nada. Faça a sua vida com as suas próprias forças, com o seu próprio esforço. E o que é que acontece? De tanto ele clamar, Jesus o escuta e diz: chamai-o. E o cego, diz o Evangelho, joga o manto, dá um pulo e vai até Jesus. É o salto da fé de quem está no escuro, não é? No escuro fisicamente falando, mas que tem dentro de si a iluminação interior da confiança. Ele dá um pulo, ele sai daquela situação de miséria em que se encontrava e vai ao encontro de Jesus. Podemos até imaginar na cabeça do cego Bartimeu, não é? Ele pensando: talvez ele não faça nada por mim, talvez ele não devolva a minha visão, mas mesmo assim eu tenho fé, mesmo assim eu tenho confiança, e ele vai até Jesus. O que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. E nosso Senhor responde: vai, a tua fé te curou. O que nós precisamos compreender no Evangelho, irmãos e irmãs, é que tanto no tempo de Jesus, como nos nossos tempos, há duas categorias de pessoas. As pessoas que pensam ver, mas na verdade não veem, e as pessoas que de fato enxergam. Neste grupo de pessoas que pensam ver, quando na verdade são cegas, nós podemos colocar os fariseus, os saduceus, os escribas, etc. Também os discípulos. Lembremos-nos do domingo passado, dos domingos anteriores. O Senhor Jesus falando da sua morte, falando da sua dor, falando da sua humilhação, falando também, claro, da sua glória. E os discípulos preocupados com os lugares de honra no reino de nosso Senhor, preocupados em quem deles é o maior, é o mais importante, dando de ombros para o que o Senhor estava falando. Logo eles, que já há 3 anos pelo menos conviviam com Jesus, íntimos de Jesus, pensavam ver quando na verdade eram cegos. A mesma coisa os fariseus, os escribas, os saduceus, etc. Pensavam conhecer a Deus, conheciam a Bíblia, as Escrituras de trás para frente, de frente para trás, mas quando veio o Salvador, não foram capazes de reconhecê-lo. Cegos, espiritualmente falando. Enquanto este homem, fisicamente falando, incapaz de ver, tem em seu interior, crepitando, a chama viva da fé que o faz ter esperança. E é precisamente isto que o move até Jesus, e ele recebe a cura de que tanto precisava. Meus irmãos e minhas irmãs, a cegueira nas Escrituras Sagradas, ela tem sempre um sentido simbólico. Pensemos na pessoa privada da visão. Ela vive na escuridão e, portanto, ela não tem condições assim de se orientar no escuro. Quando a gente fica no escuro, o que acontece? A gente perde a capacidade nós perdemos a capacidade de nos orientar. Ficamos, portanto, desorientados. As pessoas que são deficientes visuais, não é, com o tempo, elas vão conhecendo o lugar, não é, em que vivem, etc., vão tendo esta capacidade mais ou menos de poder se locomover, mas se são colocadas num lugar em que elas nunca estiveram,
é desorientação absoluta. E o pecado faz isto conosco. Olhemos para o mundo, olhemos para a nossa cidade. Quantos cegos, portanto, quantos desorientados na vida. Gente, é triste a situação na nossa cidade, e aqui eu vou dizer, porque preciso, de muitos jovens. Jovens, com idade de estar em casa, dentro de casa, sob a guida do pai e da mãe, mas que estão por aí, na praça, às vezes até aqui, embaixo aqui da área da igreja, por aí, bebendo, fumando, vida louca. É isso mesmo, vamos aproveitar, não sabemos se teremos amanhã. Somos jovens, mas não só os jovens. Quantos casais desorientados, quantas famílias desorientadas, quantas pessoas desorientadas, cegas, enxergando com o corpo, absolutamente perdidas em relação ao espírito, à alma. E nós devemos pedir ao Senhor nesta Santa Missa que nos dê a capacidade de ver de verdade. Porque às vezes a gente vê, mas não enxerga. E é mais fácil, né? A gente fingir que não está acontecendo nada, que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, obrigado, quando na verdade não está. Vemos, mas não enxergamos, porque não queremos. O pecado faz isso conosco. O pecado, nas suas mais diversas expressões, impede-nos de enxergar o mundo, as pessoas e os acontecimentos a partir de Deus. De que cegueira o Senhor Jesus precisa me curar neste dia? O que tenho eu alimentado em minha alma que tem roubado de mim a capacidade de enxergar o mundo, as pessoas, os acontecimentos a partir de Deus e não a partir da minha vontade, das minhas coisas, da minha loucura, do meu devaneio e etc. De que cegueira o Senhor Jesus precisa hoje me libertar? É bonito porque o Evangelho termina com a seguinte informação: no mesmo instante, Bartimeu recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Quando nós vamos ao texto original do Evangelho na língua grega, o que está aqui traduzido para nós como seguia Jesus pelo caminho, a palavra que está lá é outra. Está escrito lá no texto original assim: ele acolitava Jesus pelo caminho, né? Os nossos coroinhas aqui, também os nossos acólitos. A palavra acólito é um outro nome para coroinha. O que os coroinhas e os acólitos fazem? Servem o sacerdote durante a celebração da Sagrada Liturgia, a celebração da Santa Missa. De que modo o homem ia pelo caminho com Jesus? Servindo-o. E nós sabemos, não é? Para onde este caminho vai levar? Para Jerusalém, isto é, para a cruz. E precisamos entender isto, voltando ao que eu disse ao início da homilia. Jerusalém é um símbolo do céu, Jericó um símbolo do mundo, das preocupações, das dificuldades, das tribulações desta vida. O caminho que leva ao céu não é um caminho feito de facilidades. O caminho que leva ao céu é um caminho árduo, difícil. Subir, uma subida difícil até Jerusalém. Porque o caminho para o céu é assim, gente.
Cristão que pensa que ir para o céu é moleza está redondamente enganado. O caminho que conduz ao céu, portanto, à salvação, à glória, não é um caminho, digamos assim, aí de facilidades que a gente vai cantando e se divertindo, etc. Não. É um caminho difícil. Sabemos nós que exige de nós mudança, conversão, sofrimento, de mudança, de conversão de vida. O caminho que leva a Jerusalém conduz à cruz, passa pela cruz, mas nós sabemos que a cruz não é a última palavra deste caminho, porque depois de 3 dias vem a manhã luminosa da ressurreição do Senhor. Nesta Santa Missa, irmãos e irmãs, celebrando o divino mistério da Eucaristia, tenhamos em nosso coração esta mesma chama que crepita da fé, da confiança no Senhor. E tal como Bartimeu, que seja a oração dele também a nossa oração nesta Santa Missa. Nós que estamos cegos por causa do pecado, desorientados na vida sem saber a direção, fixemos o nosso olhar no Senhor e lhe peçamos com confiança, como aquele homem cego de outrora: Mestre, que eu veja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A cada súplica nós iremos dizer juntos: dai-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Dai-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Abençoai, Senhor, todos os que se põem a serviço da Igreja missionária, que se sintam sempre chamados a ser no mundo sinais de esperança, justiça e fraternidade. Nós vos pedimos. Dai-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Iluminai nossos governantes, que se disponham a criar e implementar políticas públicas que favoreçam os pobres, os doentes e todas as pessoas com algum tipo de deficiência. Nós vos pedimos. Dai-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Sede a força dos que sofrem no corpo e no espírito. Que seu clamor se faça ouvir diante da falta de atenção e atendimento aos seus direitos e necessidades básicas. Nós vos pedimos. Dai-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Acompanhai os missionários que, por amor a Jesus, deixam a família e a pátria para servir na missão além fronteiras. Que sejam ricos em ânimo, dinamismo e alegria. Nós vos pedimos. Dai-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Neste Dia Mundial das Missões, renovai nossas comunidades na fé e no amor, que apoiem e valorizem os missionários e missionárias e sejam sempre agradecidas a quem se dedica às missões. Nós vos pedimos. Dai-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança.
Tudo isso, ó Deus nosso Pai, nós vos pedimos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos. A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz, o dia que nos traz o pão e a noite que nos dá repouso. Ofertamos ao Senhor o louvor da criação. De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos. Nossa vida toda inteira ofertamos ao Senhor como prova de amizade, como prova de amor, com o vinho e com o pão, ofertamos ao Senhor nossa vida toda inteira, o louvor da criação. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas que colocamos diante de vós, e seja para a vossa glória a celebração que agora realizamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, vosso Filho, que pelo mistério de sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele, vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos para cantar a uma só voz. Santo, Santo,
Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos
por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Com amor e confiança, rezemos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Cristo nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício santo. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar a ti. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei. A luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão em tua lei, em tua luz, Senhor. Oh, sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão em tua lei, em tua luz, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus,
que os vossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Voltados para a imagem de Nossa Senhora, rezemos a oração do Ângelus, consagrando a ela, a nossa vida, a nossa família, esta semana que está começando, para que em tudo e sempre saibamos fazer a vontade de Deus. Consagrando também a ela as obras missionárias da Igreja espalhada pelo mundo todo, para que os missionários tenham sempre ânimo e a Igreja possa realizar com alegria e coragem a sua missão evangelizadora. O anjo do Senhor anunciou a Maria: eis aqui a escrava do Senhor. E o Verbo divino se fez carne. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos, a vossa graça em nossos corações. A nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, que por sua paixão e morte na cruz cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, e de seu esposo São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, tenham todos um domingo feliz, uma semana abençoada. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo